Olá, está no ar o MP Cidadão. E no nosso programa de hoje você vai ver uma retrospectiva que nós preparamos com um apanhado do que rolou de melhor aqui no nosso programa nesse ano de 2018. Nossos novos quadros terão destaque especial aqui na nossa retrospectiva. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. E o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, foi reeleito com mais de 90% dos votos válidos e vai chefiar o Ministério Público Fluminense no biênio que se inicia agora em 2019. Rio de Janeiro, dezembro de 2018, momento de decidir quem estará à frente do MPRJ nos próximos 2 anos. E foi exatamente isso que os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fizeram. De um a um, os procuradores e promotores de justiça do Estado foram chegando à sede do MPRJ para votação. A atmosfera de confraternização amenizou a tensão que um dia como esse pode trazer. O procurador de Justiça, Eduardo Gussen, foi o único candidato inscrito na eleição destinada à formação da lista tríplice para chefe do Ministério Público Fluminense no biênio 2019-2021. Natural de Barra do Piraí, município do Sul Fluminense, Eduardo Gussen tem mais de 25 anos de atuação no MPRJ. Desde 1993, quando ingressou na instituição, atuou por 15 anos em comarcas de juízo único, no Tribunal do Júri e em Promotoria de Justiça de Execução Penal. E por 11 anos atuou em cargos na administração, sendo coordenador de movimentação de primeiro grau, secretário-geral do Ministério Público, presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e subprocurador-geral de administração e subprocurador-geral de planejamento. Aos 54 anos de idade, Gussen exerce, desde janeiro de 2017, a função de Procurador-Geral de Justiça do MPRJ. O processo eleitoral de uma candidatura única é primordial para fazer uma reavaliação do trabalho desenvolvido e revelar o percentual de aprovação do trabalho. Votaram 804 promotores e procuradores de justiça dos 893 membros ativos habilitados a participar do pleito. Após 8 horas de votação, os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro elegeram um novo Procurador-Geral de Justiça. Eduardo Gussen foi reeleito com 750 votos, o que corresponde a 93,28% dos votos válidos. Ele será reconduzido ao cargo para dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo à frente do MPRJ nesses 2 últimos anos. Foram computados 21 votos brancos e 33 votos nulos. Os números registraram um aumento em relação à eleição de dezembro de 2016, quando Gussen foi eleito pela primeira vez para o biênio 2017-2019, com 438 votos. Eduardo Gussen atribuiu o bom desempenho das urnas de 2018 a um processo de renovação iniciado em 2015. O resultado de 93% de aprovação, eu acredito a um trabalho muito intenso de toda a nossa equipe, um momento de renovação do nosso Ministério Público, um processo iniciado em 2015 e gradativamente nós estamos ocupando um espaço novo, um espaço importante. As carreiras jurídicas elas precisam se remodelar, apresentar um formato diferente. Sempre tivemos muito foco, muita ênfase em processo e precisamos agora ter um foco maior no resultado e entregas. É isso que a sociedade espera de todos nós e é assim que o Ministério Público do Rio de Janeiro, sempre na vanguarda, vai atuar. Planejamento estratégico, gestão de resultados, maior investimento na atuação extrajudicial, preventiva e proativa. Norteiam a administração de Gussen, que afirma estar no foco do seu segundo mandato o combate à corrupção. Outro objetivo de sua gestão será a busca por uma administração pública mais ágil, eficiente e resolutiva. Para os próximos 2 anos, a nossa expectativa é muito grande, principalmente no combate incessante à corrupção.
uma corrupção que tomou todos os espaços dentro do nosso Estado, um Estado imerso em dívidas e os nossos 92 municípios na mesma situação. Então, com uma visão mais preventiva, resolutiva, nós pretendemos nos aproximar mais da sociedade, informar mais, orientar mais acerca do nosso trabalho e dos nossos métodos de atuação. Para concluir, eu agradeço muito a todos os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, agradeço aos servidores, a Associação dos Servidores tem sido uma grande parceira nossa e espero poder honrar a instituição nesses próximos 2 anos, elevando cada vez mais o nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e você não saia daí, porque o MP Cidadão Retrospectiva 2018 volta já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão Retrospectiva 2018. E ao longo desse ano, o MP Cidadão cumpriu seu papel de aproximar o Ministério Público do cidadão. E para isso, promovemos algumas mudanças significativas na nossa relação com o telespectador internauta. A primeira delas foi a introdução de uma equipe de reportagem no nosso programa, que acompanhou de perto a atuação do MPRJ em nosso estado, visitando diversos municípios do Rio de Janeiro. Localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, o município de Itaguaí é constituído por 2 distritos e possui mais de 100 mil habitantes. O município de Angra dos Reis, situado no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, aguarda desde 2011 a construção da sede da Câmara Municipal da cidade. A omissão dos agentes públicos do município de Paraty tornou desastroso o quadro do transporte local. O MP Cidadão esteve no CRAI Duque de Caxias e conversou com a promotora de justiça Juliana Morim Cavaleiro. O município de Belfor Roxo foi emancipado em meados da década de 90. Macaé, município localizado no interior do estado do Rio de Janeiro, possui lindas praias e vive um boom populacional desde a década de 70. A nossa equipe de reportagem visitou o CRAI de Macaé para acompanhar de perto a atuação do Ministério Público. O caos na saúde pública de Cordeiro, infelizmente, é um reflexo do que acontece em todos os municípios do Rio. O hospital aqui de Cordeiro está na mira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Santa Maria Madalena é conhecida por ter o 3º melhor clima do Brasil e foi nesse município, que possui um pouco mais de 10 mil habitantes, que a atriz Dercy Gonçalves nasceu. A aproximadamente 100 quilômetros da capital do estado do Rio de Janeiro, o município de Barra do Piraí está localizado no Vale do Paraíba Fluminense. Valença é um município brasileiro localizado no sul do estado do Rio de Janeiro. Atualmente possui pouco mais de 70 mil habitantes. O MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Itaboraí, Campos dos Goitacazes é um município situado ao norte do estado do Rio de Janeiro, com uma população de quase 500 mil habitantes. Nossa equipe de reportagem visitou o município de Teresópolis, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, para acompanhar como andam as ações do MPRJ na cidade. O LOP, o Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas do MPRJ, foi criado em 2017 para monitorar a aplicação dos recursos públicos do estado do Rio de Janeiro e de seus municípios. Os efeitos negativos de um transporte público de má qualidade não estão restritos somente à questão da mobilidade urbana. Ele acaba afetando diretamente na qualidade de vida do cidadão carioca. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento, desenvolveu o sistema MPRJ+. E outra mudança na nossa linha editorial nesse ano de 2018 foi a criação do quadro Minuto MPRJ, que com bastante dinamismo trouxe os principais destaques do Ministério Público do Rio em 1 minuto.
Olá, José Fernandes. Vamos aos destaques do Minuto MPRJ? O MPRJ assinou o convênio de compartilhamento de dados com a Secretaria de Estado de Saúde, visando o compartilhamento de dados e informações de interesse público e institucional. O MPRJ apresentou denúncia de homicídio doloso contra o médico Denis César Barros Furtado, vulgo Dr. Bumbum, e suas auxiliares por homicídio doloso. O MPRJ e a Polícia Civil realizaram operação para prender prefeito e vereadores de Japeri por associação ao tráfico. Outra notícia de destaque é que o STJ confirmou a liminar obtida pelo MPRJ, que bloqueia mais de R$1 bilhão em bens de Sérgio Cabral e de outras 5 pessoas. Todas essas notícias e muitas outras você confere no site do MPRJ. Por hoje é só, José Fernandes. Até a próxima. E foram 111 notícias em diversas editorias. Aqui no MP Cidadão, nós falamos sobre improbidade administrativa, crime, direitos do consumidor, direitos humanos, educação, violência doméstica, execução penal, direitos do idoso e da pessoa com deficiência, infância e juventude, ouvidoria, saúde, segurança pública, sonegação fiscal, meio ambiente e urbanismo e concurso público. Mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e você não sai daí, porque o MP Cidadão Retrospectiva 2018 volta já! O nosso programa também inovou, trazendo a participação do cidadão para interagir com os promotores e procuradores de justiça, fazendo perguntas e tirando dúvidas relativas aos temas abordados com os quadros Povo Fala e MPRJ Responde. Que tipo de transtornos a alienação parental pode causar na cabeça de uma criança? A pergunta é de José Gonçalves, de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Doutora Bárbara, como é que a gente responde ao José? Bom, a alienação parental, ela provoca danos emocionais irreversíveis. Eu sou o Isaías. Eu gostaria de saber... Eu quero saber. Eu queria saber... Eu gostaria de saber... Quais serão as regras? Se houver alguma irregularidade durante a campanha eleitoral, como eu devo agir? Caso o cidadão identifique qualquer irregularidade de natureza eleitoral, ele pode registrar a sua denúncia na nossa ouvidoria pelo telefone 127 ou então acessando o nosso site, clicando no ícone da ouvidoria e ali ele pode registrar a irregularidade, não precisa se identificar, e aí, chegando ao conhecimento aqui dos promotores eleitorais, eles então irão adotar as medidas cabíveis para que a irregularidade seja cessada. E esse ano nós tivemos um recorde de participações no MP Cidadão, que recebeu 27 promotores, 7 procuradores de justiça e 10 servidores entre colaboradores e outros entrevistados. O adolescente que pratica um ato infracional grave, de natureza grave. Em geral, a imensa maioria dos municípios brasileiros não podem fazer investimentos sob o argumento, muitas vezes verdadeiro, da falta de recursos. Pode ter até um certo viés com a educação, mas não com a saúde pública. Nós precisamos de técnicos e de gestores preparados para cuidar dessa área. O projeto ele está baseado... O GAESF ele foi instituído, talvez até supervisionado pelo Dr. Alexandre Araripe. Uma ótima oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante. 70 enunciados hoje. Funcionalidades menores. Um amplo tipo de formação, né? Envolve desaparecimento. E o quadro MP em Mapas também foi destaque aqui no MP Cidadão. Hoje em dia, ter certeza da veracidade das informações obtidas através da internet é complicado. O número de fake news assusta quem precisa fazer qualquer tipo de pesquisa na rede. Já imaginou pesquisar sobre diversos assuntos em uma única plataforma digital sem ter esse tipo de preocupação? Conheça o MP em Mapas, uma plataforma criada pelo MPRJ. Para acessar o MP em Mapas, basta entrar no site do Ministério Público, www.mprj.mp.br, e na página principal tem um ícone aqui embaixo chamado MP em Mapas.
Ao abrir essa página, a gente tem aqui um rol com os eixos no qual o sistema foi construído. Então, a gente tem a parte social, institucional e administrativa. As partes institucionais e administrativas são partes internas do Ministério Público, então essas exigem usuário e senha. A parte aberta para o cidadão é a parte social e o in-loco, que é a plataforma de georreferenciamento. Abrindo essa parte social, a gente tem o mapa do Estado do Rio, agregado de municípios por centros regionais de apoio administrativo e institucional, e os 3 eixos, o social, institucional e administrativo. O MP em Mapas possibilita aos membros do MPRJ uma atuação integrada, aproximando-os de instituições públicas e privadas, bem como de todos os entes da sociedade civil, tendo como objetivo superior a proteção dos direitos dos cidadãos. E os grupos de atuação especializada do MPRJ tiveram um destaque especial no ano de 2018 e os resultados foram mostrados aqui no nosso programa. Acompanhe conosco. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro promoveu ao longo dos últimos 2 anos a reestruturação e o fortalecimento dos grupos de atuação especializada, incluindo a criação de novas estruturas. Medida que reforça o trabalho dos promotores e promove maior integração entre os órgãos de execução e o compartilhamento de informações. A especial atenção dada a essas estruturas resultaram em elevados ganhos de eficiência, sobretudo no que diz respeito ao exercício das atribuições originárias do Procurador-Geral de Justiça. Nesse sentido, foi conferida maior celeridade à persecução criminal e civil em relação às autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função. A constituição do Grupo de Atribuição Originária Criminal, o GAOCRIM, e as iniciativas articuladas entre a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais e os Grupos de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, e de Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, o GAESF, acarretaram exponencial crescimento das investigações e das ações penais, bem como do combate à improbidade administrativa. O trabalho desenvolvido no Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP, reforçou a atuação do Ministério Público na tutela da segurança pública do Estado e na busca urgente de soluções para problemas decorrentes da violência. Ao já tradicional Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e aos demais grupos de atuação especializada, somou-se um novo modelo de forças-tarefas de atuação integrada para o enfrentamento de demandas complexas. Também fazem parte da estrutura do MPRJ o Grupo de Apoio Especializado à Educação, o GAEDUC, o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA, o Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor, o GAEDEST, o Grupo Especializado de Combate a Homicídios de Mulheres, o GECOM, e o Grupo Especial de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia, o GCAC. Combate à corrupção. O GAEC investiga agentes vinculados à administração pública direta ou indireta, estadual ou municipal, bem como entidades privadas que recebam recursos públicos em casos, como por exemplo, de ilícitos relacionados a licitações, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, com promotores de justiça das áreas criminal e de defesa do patrimônio público no campo da improbidade administrativa. O grupo presta auxílio aos órgãos de execução cuja atribuição toque às matérias referidas. Desde a sua criação, em novembro de 2016 até abril de 2018, foram ajuizadas 40 ações de complexidade considerável na área civil, com média de uma ação a cada 15 dias. Os valores das causas somam mais de 2 bilhões, passíveis de devolução aos cofres públicos. Nessas ações, o GAEC requereu a condenação de aproximadamente 400 demandados, dentre pessoas físicas e jurídicas. Na esfera penal, o GAEC ajuizou 11 denúncias e ações cautelares em 8 operações. Dentre outras conquistas, o grupo obteve a condenação, o bloqueio de bens e a prisão de diversos agentes públicos municipais e estaduais. Tramitam atualmente no GAEC cerca de 400 procedimentos investigatórios. Segurança Pública.
O GAESP atua na área da segurança pública em sentido amplo, tanto no que tange à formulação e à execução das políticas públicas a ela relacionadas, quanto no que toca ao controle externo da atividade policial. Desde a sua criação, em dezembro de 2015, o grupo efetivou inúmeras investigações criminais e civis que deflagraram ações judiciais que visam a responsabilização criminal ou civil do agente público ou o ressarcimento de dano ao erário. Os inquéritos policiais militares e procedimentos investigatórios criminais somam 1.323, que deram origem a 46 denúncias por homicídio ou crimes militares, em face de policiais civis ou policiais militares, e outros 365 arquivados por ausência de suporte probatório mínimo para a denúncia. Crime organizado. O GAECO identifica, previne e reprime o crime organizado e as atividades ilícitas especializadas no estado do Rio de Janeiro. O grupo também promove e acompanha investigações e intercâmbio de informações com órgãos de inteligência e investigação. Desde a sua criação até setembro de 2018, o GAECO contabiliza o oferecimento de 517 denúncias, com 6.269 denunciados. Dessas denúncias, 141 referem-se ao tráfico de drogas, 56 a milícias, 12 a lavagem de dinheiro, 99 a homicídios, 27 a fraudes em licitações e 182 a outros crimes. Dentre os denunciados estão 898 policiais e ex-policiais militares e 197 policiais e ex-policiais civis. O GAECO procura integrar as promotorias e procuradorias de justiça para atuações conjuntas. O grupo oficia nas representações, inquéritos policiais, procedimentos investigatórios de natureza criminal, peças de informação, medidas cautelares, ações penais e procedimentos administrativos que recomendem atuação especializada, por solicitação justificada do promotor investido de atribuição ou mediante anuência do promotor natural, por designação direta do Procurador-Geral de Justiça ou do Subprocurador-Geral de Justiça, de atribuição originária, institucional e judicial. Sonegação fiscal. O GAESF presta auxílio aos órgãos de execução no tocante à prevenção e à repressão à sonegação fiscal e aos ilícitos penais e civis praticados em detrimento das ordens tributárias estadual e municipais. O grupo zela pelo efetivo cumprimento das normas referentes à previsão, instituição e arrecadação da receita tributária, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outras legislações congêneres, referentes à renúncia de receita tributária. Em 2017, o GAESF ofereceu 76 denúncias, com 170 pessoas denunciadas que somam mais de 245 milhões em sonegação fiscal. Existem atualmente 221 procedimentos em tramitação no GAESF. No total, os procedimentos em tramitação somam mais de bilhões em sonegação fiscal. Os promotores do GAESF acompanham as metas de arrecadação de tributos, as medidas de combate à sonegação fiscal, de cobrança da dívida ativa e dos créditos executáveis pela via administrativa, a fim de propor medidas para dar eficiência a essas políticas e fiscalizar a legalidade dos atos praticados nesta seara. Atribuição originária em matéria criminal. Ao GAOCRIM cabe apurar ilícito penal atribuído à pessoa que goze de foro especial junto ao Tribunal de Justiça. Dentre as suas atribuições está a realização de diligências investigatórias, agindo por delegação do Procurador-Geral de Justiça. O grupo também elabora minutas que são submetidas à aprovação da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, quanto à instauração ou arquivamento de procedimentos investigatórios, ao ajuizamento de medidas cautelares e à propositura de ação penal. Nos anos de 2017 e 2018, o grupo ofereceu 35 denúncias, com um total de 89 denunciados, dentre eles 9 prefeitos, 29 vereadores e 21 municípios. Ao todo, foram instaurados 394 procedimentos investigatórios criminais.
E o nosso MP Cidadão Retrospectiva 2018 fica por aqui. Eu quero agradecer, em meu nome pessoal e de toda a equipe, a você, prezado internauta e telespectador, que esteve com a gente ao longo de todo esse período. E ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o grande incentivador desse trabalho e o grande formulador de ideias e apontamentos a favor da cidadania. Se você quiser sugerir novas pautas ou entrar em contato com a gente, os endereços eletrônicos do MP são esses que estão aparecendo aí na base do seu monitor. Lembrando a você que em 2019 nós teremos muitas novidades para deixar nosso programa ainda mais dinâmico e interessante. Vamos desejar a você também que tenha boas festas e um ano de 2019 repleto de conquistas cidadãs. Um grande abraço e feliz 2019. Tchau!